Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridas alunas e queridos alunos, nós vamos continuar essa recapitulação, essa síntese ou algumas nuances novas nessas breves aulas sobre a Moral Fundamental 1. Nós estudamos na introdução, recapitulamos o que é teologia moral. Baseado no catecismo, fizemos uma síntese. Depois, 2 aulas gravadas sobre o fim último do homem, o fim sobrenatural, que implica dar glória a Deus e amar o próximo através da nossa vida. Depois, sobre o tema da liberdade. Temas que depois voltarão no curso de Teologia Moral Fundamental 2. Aqueles que farão comigo já no próximo semestre, procurarei sintetizar mais ainda. Mas hoje eu gostaria de fazer uma aula resumo sobre temas que não poderemos abordar agora, mas abordaremos depois, no outro curso, sobre os atos humanos, as paixões e a consciência. Sempre usando o catecismo, porque não podemos aprofundar com os manuais. Então, os senhores vão pegar o catecismo, a moralidade dos atos humanos, depois estará no guia de estudo, 1749. Então, você, para acompanhar a aula, vamos ler e eu vou comentar algumas coisas sobre a moralidade dos atos humanos. Vou ler e vocês acompanham comigo, por favor. 1749. A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai dos seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente, são bons ou maus. Atos humanos são aqueles feitos com deliberação, conhecimento, consciência. E a gente chama, às vezes, nos manuais de atos de homem, aqueles que já não é feito que não depende da nossa razão, que são feitos de modo pela nossa natureza biológica. Claro que hoje não usamos muito essa definição. É verdade que até quando eu tomo um copo de água, estou buscando a minha realização plena e estou procurando também o meu bem. E posso, tomando água, dar glória a Deus, porque estou cuidando da minha saúde. As fontes da moralidade. A moralidade dos atos humanos depende do objeto escolhido, do fim visado ou da intenção, das circunstâncias da ação. Vamos lá, 1751. Objeto. A intenção e as circunstâncias constituem as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. Por exemplo,
Objeto. Vamos, o que é objeto? 1751, vai lá. O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. É a matéria de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão o reconheça e julgue estar de acordo ou não com o bem verdadeiro. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal, atestada pela consciência. Então, o objeto é o bem para o qual se dirige a vontade, é a matéria do ato humano. O objeto é o bem para o qual se dirige a vontade. 1752, olha só. Perante o objeto, a intenção se coloca ao lado do sujeito, do agente. Só para vocês verem como é interessante isso, se nós pegarmos aqui o manual do nosso querido Aurélio Fernandes, que eu perdi aqui. Oxi. É final de semestre, né, gente? A gente não tá ainda... Tá meio cansado. O padre já tá meio velhinho. Espera aí. Aqui. Oxi. São Tomás assim expressa. Só se consideram especificamente humanas as ações que procedem de uma ação deliberada. Então, já expliquei. Oxi, desculpa, gente, me deu um branco total, tinha marcado aqui. Deixa eu ver aqui. Já acho. Isso, as fontes da moralidade. Sobre o objeto. Se nos perguntarmos de onde deduz a teologia moral os princípios da vida ética, está na página 127, se vocês querem ver aqui. Diz aqui Fernandes, se nos perguntarmos de onde deduz a teologia moral os princípios da vida ética e os critérios para julgar se uma ação é boa ou má, a resposta é o enunciado desta seção. Isto é, o teólogo e qualquer pessoa deve emitir um juízo moral das ações humanas a partir de 3 critérios. Do objeto escolhido. Então, o objeto é aquilo que eu escolho fazer. Ok? Aí vai. 1752 do Catecismo. Perante o objeto, a intenção se coloca ao lado do sujeito do agente, pelo fato de ater-se à vontade voluntária da ação e determiná-la pelo objetivo, a intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta perseguida na ação. A intenção é um movimento da vontade em direção ao objetivo, diz respeito ao fim visado pela ação. É a meta do bem que se espera da ação praticada. Não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para um mesmo objetivo ações múltiplas. Pode orientar toda a vida para o fim último. Aí vai. Fim último que vocês estudaram. Aqui no final da 1752 tem um bom exemplo. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode ser inspirado pelo amor de Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação de ajudar o próximo pode ser inspirada por várias intenções, como, por exemplo, prestar um serviço
para obter um favor, troca de favores, ou para vangloriar-se, para julgar-se o bom. Quer dizer, o objeto, o ato é bom. Eu vou ajudar o próximo, mas eu não sou movido pelo fim sobrenatural, dar glória a Deus. Como se dá glória a Deus, resumindo? Amando a Deus, adorando a Deus, amando o próximo. Senão, não tem sentido. Um ato que seria de caridade sobrenatural se torna um ato de mera filantropia e ainda não desinteressada. O interesse é vangloriar-se ou obter favores. Uma intenção boa, diz o número 1753. Vamos lá. Não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. Quer dizer, os fins não justificam os meios. Eu vou mentir para ajudar o próximo, mas isso não justifica, não torna bom o meu ato. O fim não justifica os meios. Assim não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo para salvar o povo. Por sua vez, colocado uma intenção má, como por exemplo a vanglória, o ato em si bom, como a esmola, pode tornar-se mal. Porque a gente faz não por um interesse sobrenatural. Então nós já vimos a intenção, o fim visado, a finalidade e agora as circunstâncias. As circunstâncias incluídas, as consequências são os elementos secundários de um ato moral. Contribui para agravar ou diminuir a bondade ou maldade moral dos atos humanos. Por exemplo, o montante de um furto. Pode também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, agir, por exemplo, por temor da morte. As circunstâncias não podem por si modificar a qualidade moral dos próprios atos, não podem tomar boa ou justa uma ação má em si. Por exemplo, não é a mesma coisa que roubar uma galinha para matar a fome num tempo de penúria, de pandemia, do que roubar o galinheiro todo, entenderam? Não quer dizer que isso torna um ato nobre, um ato bom, mas ele tem o seu atenuante. A pessoa está agindo pelo medo de morrer de fome, pela necessidade imperiosa, tá bom? Agora, no 1755, nós vamos estudar atos bons e atos maus. Aqui nós precisamos apenas fazer um belo resumo. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que seu objeto seja bom em si. Como, por exemplo, rezar e jejuar para ser visto pelos homens. Aí era a finalidade. O ato é bom, mas a finalidade não é boa, então corrompe. Eu não estou fazendo isso por amor, por caridade, por amor a Deus. O objeto da escolha, por si só, pode viciar o conjunto de determinado agir. Existem comportamentos concretos, como a fornicação, cuja escolha é sempre errônea, pois escolhê-las significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. É errado, pois julgar a moralidade dos atos humanos só considerando a intenção que os inspira ou as circunstâncias, meio ambiente, pressão social, constrangimento ou necessidade de agir, que compõe o quadro. E aqui é muito importante, olha só, no final do 1756, penúltima frase. Existem atos que por si mesmos e em si mesmos, independente das circunstâncias que eu faça, são sempre gravemente ilícitos em virtude de seu objeto. A blasfêmia e o perjúrio, o homicídio, o aborto, por exemplo, o adultério.
Não é permitido praticar o mal para que dele resulte um bem. Por isso que, para julgar se o ato é bom, nós temos que ter fontes. Quais são? Os 10 mandamentos. Primeiro, a lei moral, faça o bem e evite o mal, que é explicitada nos 10 mandamentos. Depois, o sermão da montanha, as bem-aventuranças. O que disse Jesus? Eu vou ver se é bom ou mal. Tá bom? Então aqui está um belo resumo que vocês podem depois ficar tranquilos, porque sobre os atos intrinsecamente maus, nós trataremos na parte do nosso curso, lendo até alguns trechos da Veritatis Splendor de São João Paulo II. Agora, no número 1762, peguem aí 1762, que é o tema das paixões. Agora é um tema muito interessante, né? As paixões, que não é a paixão das músicas, né? Mas é um tema muito mais aprofundado. O ser humano, 1762 do Catecismo, se ordena para a bem-aventurança através de seus atos deliberados. As paixões ou sentimentos que experimenta podem dispô-la a contribuir para isso. Paixão aqui é sintoma de sentimentos, reações sentimentais. As paixões, 1763. Vamos ver o que é paixão. 1763. Paixões, o termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em virtude do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. 1764. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano. Constitui o lugar da passagem e garante a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Nosso Senhor indica o coração do homem como a fonte de onde brota o movimento das paixões. É do coração do homem, Mateus 7, que procede as paixões boas ou más. As paixões são numerosas, 1765. A paixão mais fundamental é o amor provocado pela atração do bem. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo. Este movimento se completa no prazer e na alegria do bem possuído. A apreensão do mal provoca ódio, aversão e medo do mal que está para chegar. Este movimento se completa na tristeza do mal presente ou na cólera que a ele se opõe. Aqui no número 1766, temos uma frase de São Tomás de Aquino. Todo mundo lá, 1766. Amar é querer bem a qualquer um. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do homem para o bem. Só existe o bem que é amado. Citando Santo Agostinho. As paixões são más se o amor é mau, boa se o amor é bom. E agora, do número 1767 em diante, são 1, 2, 3, 4 números, tem paixões e vida moral. Em si mesmo, as paixões não são boas nem más. Só recebem qualificação moral na medida que dependem afetivamente da razão e da vontade. As paixões são chamadas voluntárias, ou porque são comandadas pela vontade, ou porque a vontade não lhe coloca obstáculos. Faz parte da perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão. Eu não posso agir só por impulso de sentimento. Eu tenho que ponderar, refletir. Aí vai, 1768. Isso é muito importante. Os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. São o reservatório inesgotável das imagens e afeições onde se exprime a vida moral.
As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa, e má quando se dá ao contrário. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que assume. A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. Por isso que nós precisamos sempre entender que as paixões não vai qualificar se nós somos santos ou santos no sentido que estamos num caminho de assemelhamento, de configuração a Cristo, ou não. Mas se nós aproveitamos das paixões que produzem sentimentos, emoções, imagens, para fazer o bem, e ela pode ser usada para fazer o mal. Um sentimento, por exemplo, de amor a uma pessoa pode levar você a fazer o bem a ela, respeitando, por exemplo, que essa pessoa é casada. Mas você não vai, mas por amor à pessoa, você não vai, por exemplo, fazer um jogo de sedução. Você a quer bem, mas daí para iniciar um processo de um amor, não, precisa se cortar. Por isso que às vezes é necessário cortar relações. Isso não só em questão afetiva, mas em relação ao dinheiro, é necessário em relação ao trabalho, porque a paixão, a motivação, que falam muito hoje, né, pode nos levar a praticar o mal, quer dizer, a não amar o próximo como a nós mesmos. Como eu, padre, não posso, desejo que as pessoas respeitem o meu celibato, e eu devo respeitar a dos outros. Por quê? Mateus, a regra de ouro qual que é? Mateus 5,12. Espera aí, vou ler para vocês aqui. Essas coisas é importante falar. Mateus 5, não, Mateus 6,12. Espera aí, a regra de ouro. Gente, tá difícil, viu? Final do semestre, a regra de ouro. Mateus. Tá aqui. Mateus 7,12. Mateus 7,12. Vou ler aqui na Bíblia vou ler na Bíblia de Jerusalém. Tá aqui do meu lado. Por que não vou usá-la? Que é o texto que eu mais gosto. Mateus 7,12. Diz assim Mateus 7,12. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o a vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então aqui é muito importante, aqui, para evitar o vício e praticar a virtude, um ato moralmente bom, de modo ordenado e de modo habitual. Tá certo? Na vida cristã, 1769, o próprio Espírito Santo realiza sua obra mobilizando o ser inteiro, inclusive suas dores, medos e tristezas, como aparece na agonia e paixão do Senhor. Em Cristo, os sentimentos humanos podem receber a própria consumação na caridade e na bem-aventurança divina. E aqui, na conclusão, no número 1770, nós entenderemos por que diz aqui, Jesus Cristo teve medo, depressão, sentiu abandono, mas ele faça-se a sua vontade. Por quê?
ele era movido pelo Espírito Santo. E aqui diz na 1770, a perfeição moral consiste em que o homem não seja movido exclusivamente ao bem por sua vontade, mas também por seu apetite sensível, segundo a palavra do Salmo. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. No processo de crescimento na fé, nós vamos aprendendo que podemos gostar, saborear fazer o bem. Não só fazer porque a vontade minha é treinada, eu treino, não. Eu aprendo a gostar, a saborear, a ter amor, paixão, atração em fazer o bem e evitar o mal. Vamos dar 2 minutinhos de intervalo, quase quebrando uma aula, para mim tomar uma água e um café, e vamos tratar daqui a pouquinho sobre a consciência. Só um minutinho.